Olá, sou Janine dos Santos Uzarte e vou falar um pouco sobre o desenvolvimento da criança na fase escolar. Então, desenvolvimento, ele é amplo e refere-se a uma transformação progressiva que inclui, além do crescimento, maturação, aprendizagem e aspectos psíquicos e sociais. Sua vigilância compreende as atividades que avaliam as etapas ou marco do desenvolvimento neuropsicomotor das crianças em cada faixa etária e que pode detectar problemas e alterações no desenvolvimento infantil. Então, o desenvolvimento, ele parte do céfalo caudal. A criança sustenta primeiro a cabeça, levanta o tronco, se mantém sentada, engatia e depois passa a andar. Essa sequência ela vem do proximal para o distal, do centro para a periferia. Primeiro o movimento dos braços, depois o movimento das mãos, até chegar aos dedos. E esse processo é uma maturação, é o processo de transformação e desenvolvimento de um órgão ou de um organismo para o exercício de suas funções e que se prende essencialmente à idade da criança. E essa maturação neurológica devemos ter a avaliação pelo desempenho escolar, descartar problemas de audição, visão, entre outros. Problemas ligados às questões emocionais, pedagógicas e socioeconômicas e ambientais. Por exemplo, criança desatenta, a desatenção, hiperatividade, impulsividade. E é importante entender que a maturidade física não tem relação com a maturidade emocional ou social. Não se deve esperar da criança comportamentos que não estejam relacionados com a idade dela. Vamos conhecer um pouco sobre as teorias do desenvolvimento. Então, desenvolvimento cognitivo. Segundo Jean Piaget, foi um dos grandes estudiosos do desenvolvimento cognitivo. Ele parte do pressuposto de que o desenvolvimento mental não pode ser dissociado do crescimento físico e defende que há um paralelismo entre eles. E traz o desenvolvimento cognitivo. Primeiro período, sensório-motor, de 0 a 2 anos. Criança conhece o mundo pela manipulação dos objetos. Segundo período, pré-operatório, de 2 a 6 anos. Aparecimento da linguagem. Terceiro período, operatório concreto, de 7 a 11 anos. Inicia o desenvolvimento e operações mentais, como adição, subtração, operações lógicas e inclusão de classes. Nesse terceiro período, a criança percebe que o seu ponto de vista não é compartilhado por todos e está sujeito a erros. Assim, procura saber o que os outros pensam sobre elas, sobre as suas ideias. O pensamento se torna menos autocentrado e passa a ser, então, socializado. No quarto período, operatório formal, de 12 anos em diante, em que o adolescente organiza as ideias, eventos e objetos, imaginando os pensamentos indutivos sobre eles. E é importante destacar que os estágios seguem uma ordem fixa do desenvolvimento, mas as pessoas passam por eles em diferentes velocidades. Então, nesse processo, devemos respeitar o tempo do outro. Estágio ainda no operatório concreto de Piaget, de 8 a 12 anos de vida, a criança começa a lidar com conceitos abstratos, como números e relacionamentos, noção de conservação e quantidade, noção de classificação, noção de seriação, noção de espaço, noção de tempo e noção de causalidade, causa-efeito. Temos a teoria do desenvolvimento psicossocial, de Erik Erikson. Em sua teoria, destaca que o indivíduo enfrenta 8 principais crises ou conflitos. Vamos falar sobre 4 principais. Primeiro estágio, de 0 a 1 ano, confiança básica versus desconfiança. A principal tarefa da criança é confiar no cuidador principal. Segundo estágio, de 1 a 3 anos, a autonomia versus vergonha e dúvida. A principal tarefa da criança é ser capaz de fazer as coisas sozinhos, como se vestir e se alimentar. Terceiro estágio, de 3 a 6 anos, iniciativa versus culpa. A criança deve aprender o equilíbrio entre ter iniciativa e respeitar os limites. E a falha em obter esse equilíbrio gera culpa.
Quarto estágio, de 6 a 12 anos, produtividade versus inferioridade. A criança em idade escolar deve desenvolver o domínio das habilidades escolares e sociais, e a falha leva a sentimentos de inferioridade e baixa autoestima. Temos a teoria sociocultural, que propôs a teoria defende que só há desenvolvimento humano se a pessoa foi exposta a uma cultura, proporcionando-se de crenças e valores, tradições e habilidades do grupo social a qual pertence. Enfatizou também a aprendizagem ativa em vez da passiva, ou seja, identificar o conhecimento que a criança possui para então poder avançar. O desenvolvimento moral por Kohlberg, psicólogo que defendeu a teoria dos níveis de desenvolvimento moral e relacionou com o desenvolvimento cognitivo da criança. Kohlberg acredita que através de um processo de maturacional e interativo, todos os seres humanos têm capacidade de chegar à plena competência moral. Então, essa teoria foi esquematizada como pré-convencional, convencional e pós-convencional. Então, o nível 1 pré-convencional, que são as crianças na fase pré-escolares e escolares. Então, pré-escolar, estágio 1, é o de castigo e obediência. Nesse estágio, a moralidade para a criança consiste em observar literalmente as regras, obedecer à autoridade e evitar o castigo. Na fase escolar, estágio 2, consiste em seguir regras quando forem de interesse imediato. Um exemplo, uma mão lava a outra. Mas também ele traz que, porém, são capazes de entender o conceito de tratar o outro como gostaria de ser tratado. Desenvolvimento espiritual por Foley. Foi um professor de teologia e desenvolvimento humano. Ele fala sobre a natural versus sobrenatural, da dificuldade da criança compreender as abstrações, as crenças e os ideais das famílias e dos religiosos têm mais influência do que os amigos em termos de fé. E o desenvolvimento social, As brincadeiras, que envolvem habilidades físicas, competências intelectuais e imaginação. Necessidade de regras em seus jogos, com regras fixas e imutáveis. Brincadeiras em equipe, presença de um juiz, ensina a divisão do trabalho, alcance de metas, trabalha habilidades e negociação. Então, trouxe algumas brincadeiras de jogos, cabo de guerra, menina contra menino, pular corda, jogo de futebol, carrossel, pique-esconde. Então, a criança nessa fase ela gosta de estar interagida com os colegas e brincar. E a gente tem que observar esse desenvolvimento social. Relações familiares. Questionam o conhecimento e autoridade dos pais, necessitam de restrição. Respeita os adultos aos quais confiam. E esse desenvolvimento social ainda inicia-se na cooperação social e desenvolvimento moral crítico para o desenvolvimento do autoconceito. E o autoconceito? É a ideia do eu em relação ao outro, inclui imagem corporal, sexualidade e autoestima individual. Cuidadores primários, professores, amigos exercem influência. A imagem corporal, defeitos na audição, visão, orelhas, entre outros, poderá levar a sentir-se inferiorizada. Devemos estimular essa criança e estimular com afeto. Cada criança tem a sua própria forma de explorar o mundo, de construir seus conhecimentos a partir da comunicação com as pessoas próximas e com o ambiente em que elas vivem. Saber como cada criança se desenvolve contribui para que os pais, os responsáveis e os professores passem a protegê-las e educá-las em ambiente saudável e seguro. A principal condição para a criança se desenvolver bem é sentir-se amada pelas pessoas que estão próximas a ela. Então, a criança ouvida e que fala demonstra, através de suas palavras, a complexidade do seu pensamento. Mas a criança que não é ouvida e que não tem o direito de falar, não consegue demonstrar suas expressões e suas ideias. Devemos estimular a criança a falar sem julgar,
ouvir os questionamentos dela com afeto para tentar compreendê-la. As avaliações de desenvolvimento infantil. As avaliações de desenvolvimento infantil devem sempre levar em considerações as informações e opiniões dos pais e da escola sobre a criança. Trouxe para vocês um recorte da caderneta de 2020 da criança, né? O marco do desenvolvimento na faixa etária, de 5 a 6 anos. A criança brinca de fazer de conta, brincar de casinha, de escola. Ela desenha a pessoa com 6 partes. Então, a gente tem que observar esse marco, a fase que a criança está, né? Ela marcha na ponta do calcanhar, consegue ficar de um pé só. Então, e na escola a gente deve avaliar. É importante avaliar como está o aprendizado na escola, a socialização desta criança com outras crianças e a sua fala e o seu comportamento estão adequados. Então, tem um registro, né, na caderneta da criança, tem um espaço para você registrar as observações de acordo com a idade, de 6 a 7 anos, de 7 a 8 anos. E vamos também observar os agravos desse desenvolvimento. O atraso no desenvolvimento da fala, alterações relacionais, tendências ao isolamento social, dificuldades no aprendizado, agressividade, entre outros, né? É fundamental para o desenvolvimento e a intervenção precoce para o prognóstico dessas crianças. Então, para a prevenção, né, de problema. E o distúrbio no desenvolvimento? São os fatores de risco para o problema nesse desenvolvimento, como genéticos, síndrome de Down, biológicos, prematuridade, hipóxia neonatal, ambientais, fatores familiares, de ambiente físicos e fatores sociais. Então, eu trouxe uma situação problema. Lua, de 7 anos de idade, cursa o 2º ano do ensino fundamental na Escola Municipal de Macaé. Sua mãe é costureira autônoma e seu pai trabalha no comércio. Durante a avaliação de saúde das crianças na escola, a enfermeira Janine observou que durante o recreio, Lu apresentava dificuldade em realizar atividades de jogos e brincadeiras com os outros colegas, se mantendo em silêncio e isolada. A professora de Lua comentou que esse era o 1º ano de Lua na escola. A se, apesar dela manifestar suas próprias ideias e pensamentos, ela estava com dificuldade em relação às operações concretas. Vamos resolver essa situação problema, então. Destaque os sinais de alerta que fazem suspeitar de algum problema no desenvolvimento de Lua. Problemas identificados: isolamento durante as brincadeiras no recreio. 2. Cite uma característica da teoria de desenvolvimento de Piaget à idade de Lua. Por exemplo, no 3º período de Piaget, o operatório concreto está na faixa de 7 a 11 anos. Então, Lua não consegue dividir o seu pensamento, né? O pensamento dela se torna menos autocentrado? Não, ela não consegue passar, ela não está tendo esse socializado entre os amigos, né? Ela está se mantendo isolada. E como promover essas ações sociais, né? Desenvolver um ambiente favorável à comunicação entre os alunos, atividade de cooperação, interpretação em diferentes papéis e um conflito, incentivar a solidariedade e generosidade e o respeito. Então, eu trouxe algumas referências do qual nós falamos agora. Muito obrigada. Deixe o meu e-mail para qualquer dúvida. E quem quiser emprego, me procure. Minha mãe disse que estou dando muito trabalho. Desejo um Feliz Natal a todos. Um abraço.